A paz do Senhor, meus irmãos. É com muita alegria que nesta noite, juntos, como igreja, nós vamos estudar mais uma vez a palavra do Senhor. Durante essa semana, eu pude me deparar ali com o mar, a grandiosidade do mar, e nós observamos que durante a luz do dia, nós podemos ver ou vislumbrar os detalhes, a cor, a colocação, a disposição, a finitude, a altura, a maré. Podemos observar o vento e tantas outras nuances características do mar. Em certa oportunidade, o grande pesquisador Jacques Cousteau, ao se deparar com a grandiosidade dos oceanos, ele declarou: estamos entrando numa arena gigante, proporcional ao tamanho das baleias, mas não a nós. Mas é interessante, meus irmãos, porque ele mesmo também registra que o mar à noite, ele ainda torna-se mais misterioso e assustador. Mas durante o dia, nós podemos ver a beleza e aquilo que agrada os nossos olhos. À noite é um pouco diferente, né? E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Sobre a luz da compreensão da palavra de Deus, é que nós temos que observar certos fenômenos, não somente da natureza, mas também das coisas de Deus, da nossa existência. E a palavra do Senhor para nós hoje é essa. Salmo 1. O Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha, que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É o que diz a palavra do Senhor. Vamos orar, pedindo direção do Senhor. Pai de amor e de misericórdia, Deus Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é a Ti que nós nos humilhamos e nos prostramos, reconhecendo a Tua majestade, a Tua soberania, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor, os Teus ensinamentos, a Tua palavra. Ó, Santo e eterno Deus de Israel, tenha misericórdia de nós, nos perdoa em nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Nos ajuda, Pai, traz a luz que vem do alto, a luz, Pai, que é divina, e que só o Senhor possui, nos trazer conhecimento da Tua Escritura Sagrada. Ó Espírito Santo, vem nos convencer nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, e vem falar em nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Visita a igreja do Senhor nesta noite. Visita, Pai, a Tua casa de oração, que se encontra, meu Deus, representada através de cada família nos seus respectivos lares. Estamos unidos por aquele que nos amou. Estamos juntos no nome dele, Jesus Cristo. É nosso nome poderoso, que agora nós vamos estudar juntos a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ilumine, nos dê graça, nos dê força, nos dê coragem, compreensão. Porque as coisas de Deus não se discernem pelo intelecto humano, embora possamos usá-lo. As coisas espirituais
se são discernidas pelo Espírito. Por isso, nós oramos a Deus, pedindo a sua ajuda, e que o Senhor nos ajude, para que o seu nome possa continuar sendo glorificado, e que nós possamos viver na verdade. Somente a verdade nos liberta. Em nome de Jesus. Vamos estudar a palavra do Senhor. Assente-se aí no seu lar, pegue a Bíblia Sagrada e vamos estudar a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus é maravilhosa. As Sagradas Escrituras nos trazem conhecimento não deste mundo, mas o conhecimento do alto, o conhecimento dos céus, o conhecimento do próprio Deus. Sim, do Deus Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas vamos nos ater ao livro de Salmos, sobretudo no primeiro. No total, são 150 os salmos, cada um com seu respectivo tema. Os salmos possuem o mesmo poder em todas as traduções. O tema do Salmo 1 é a verdadeira felicidade e propõe um caminho objetivo. Ao lê-lo, devemos deixar o Salmo entrar em nossa alma. A escolástica, que esteve presente durante o século IX ao século XIII, nos trouxe algo muito importante, a chamada dialética. A dialética, sobretudo Tomás de Aquino, nos ensinam que memorizar, sobretudo o Salmo, significa trazer ao presente algo que já aconteceu ou sucedeu no tempo, ou seja, aquilo que ocorreu no passado, nós podemos trazer ao presente, durante o tempo que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus, ela nos ensina no livro de Lamentações, capítulo 3, dos versículos 21 a 24, onde contém esses versículos que nos ensinam que quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Aqui nós vemos, meus irmãos, a confiança em Deus, na sua palavra. Mas já no início destes versículos, nós podemos observar o quê? Que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar o quê? Esperança. E o Salmo tem esse propósito de nos ensinar esta verdade. E de que forma nós podemos compreender isso? Primeiramente, nós temos que observar e procurarmos entender o que seja a memória. Como já verificamos, a memória tem esse poder de nos trazer, através do pensamento, essa potência que faz com que nos lembremos de fatos ocorridos no passado e que agora estão presentes em nossas vidas, em nossas lembranças, sobretudo, com um propósito. Então, existe um propósito em memorizar, em trazer à mente, o uso da nossa memória. E é importante também verificarmos que existem duas formas de se compreender isso. A primeira é a chamada memória espontânea, ou seja, é a capacidade que nós temos de atualizar constantemente e espontaneamente essas lembranças em nossa mente. Por exemplo, um cheiro, quando sentimos um perfume, nos lembramos ou nos traz a lembrança de algo que ocorreu lá no passado. Eu entrei naquela casa e aquela casa tinha um cheiro ou um odor.
eu passei por aquela rua, por aquela praça, e ali eu me lembro daquele cheiro, esse cheiro me traz a lembrança daquela árvore, daquele local, daquela pessoa. Também, como exemplo, podemos falar sobre a música. A música que ouvimos lá no passado, de repente marcou um momento muito importante em nossas vidas. E agora, no presente, ao ouvirmos esta música, a nossa memória nos faz lembrar de algo então que transcorreu lá no passado e que agora estamos pensando nisso, estamos refletindo nisso. Mas nos lembremos que há um propósito em memorizar e também fazer uso dessa lembrança, dessa memória, um propósito. Também observemos a chamada memória voluntária. Essa é interessante, meus irmãos, porque é uma capacidade que nós possuímos de fazer voltar ou trazer à memória um ato do passado, mas de uma forma voluntária, ou seja, eu me ponho a lembrar de algo e busco resgatar lembranças que me interessam. Por exemplo, lá no passado, eu tive um momento muito feliz, muito importante na minha vida, e foi prazeroso. E agora, então, eu me ponho a procurar em minha memória esta lembrança, este acontecimento, este fato, para que, de certa forma, possa revivê-lo em minha mente. E também nos lembremos uma vez mais, com um propósito. Qual o propósito de eu me lembrar de acontecimento do passado? Qual o propósito que uma música, um cheiro, um perfume vem me fazer que me lembre no presente de algo então que transcorreu há um tempo lá atrás? Nós acabamos de ver que Lamentações nos traz uma informação preciosa de Deus, que nos diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa memória está cheia de lembranças, cheia de lembranças despropositadas, longe dos interesses de Deus, que não nos fazem bem, que nos trazem dores, sofrimento. E o Salmo, sobretudo o Salmo 1, ele nos mostra que, conforme já relatamos o tema, que a busca da verdadeira felicidade e que é proposto um caminho objetivo para nós. E nós vamos, então, nos aprofundar nesse sentido. Desta forma, então, compreendermos que é um propósito maior da parte de Deus ao nos ensinar que nós temos que meditar na sua palavra. É o que ensina o Salmo 1. E nós, teólogos, aprendemos com bons professores, dentre eles, Piper, o professor também Silveira, que de uma forma sucinta resume que onde não há verdade, não pode haver justiça. Então, onde não há verdade, não pode haver justiça. E que os salmos ensinam virtudes. E ao ler os salmos, nós estamos subindo por uma escada espiritual das virtudes contidas nos próprios salmos. E é Deus quem estabelece esta jornada, esta senda, este caminho, a nós, os homens. Existem, resumidamente, de acordo com a dialética, e também Tomás de Aquino, que o entendimento que existem 7 virtudes que devem ser estudadas de maneira pormenorizada, detalhada. Observemos cada uma delas. As chamadas virtudes principais, alguns até denominam de teologais, que são virtudes que somente Deus pode proporcionar. E são essas as virtudes: a fé,
o amor e a esperança. Então, verifiquemos estas virtudes que somente o Senhor, Deus, pode nos proporcionar. A fé, a esperança e o amor. 3 virtudes, acabamos de citar. Mas existem, nesta linha de pensamento, mais 4, as chamadas virtudes cardeais, ou direcionais, ou ainda norteadoras, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Observemos a prudência. O que seria a prudência? A prudência é o agir reto ou com retidão. Não se permite que a sua vontade própria ofusque ou traga trevas à realidade racional. A justiça. O que seria a justiça? A justiça é ação, isto é, não há gesto humano bom que não seja justo. Justiça e bem caminham sempre juntas. A fortaleza. Sem a fortaleza, não se cresce na vida espiritual. O homem espiritual não age de acordo com seus apetites, os seus desejos. O homem busca ser forte, mas sabe que essa fortaleza não vem dele, mas vem somente de Deus, do alto, dos céus. Então o homem clama a Deus que o fortaleça, que lhe dê força. Pode e deve ser pedido a Deus que lhe conceda força. E agora, a 4ª virtude, a temperança, que é a capacidade adquirida de maneira habitual de lidar com as coisas, sem se deixar levar por paixões desenfreadas, sem se deixar levar por situações que resultam em ira, contenda, rebeldia e tantas outras desgraças. A leitura dos Salmos pressupõe estas 7 virtudes cristãs. As 3 primeiras virtudes, ou principais, não podem ser adquiridas por esforço humano, pois elas são dadas somente por Deus, que é a fé. E a fé tem como objetivo, ou como objeto específico, a própria Sagrada Escritura. Quando a pessoa tem fé, ela tem esperança. E quem tem esperança, tem fé. E essa pessoa consegue ter esperança somente na realidade espiritual e não apenas na realidade humana, que é limitada. A realidade espiritual, ela é ampla, plena. A realidade humana, ela é limitada, pois espera algo para além da vida terrena. Então, a amplitude da realidade. E o amor. O amor, esta é a maior virtude que nos faz próximos de Deus. O amor, ou caridade, esta é a maior virtude que nos faz mais próximos de Deus. Porque quem sente este amor já percebe algo divino em sua vida, que é a essência de Deus, o amor. A palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma pessoa que verdadeiramente possui amor genuíno, quando ouve esse versículo registrado no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, essa pessoa consegue compreender o amor de Deus, não apenas de ouvir, de se emocionar, mas de sentir. Essa é a diferença de quem verdadeiramente ama e vive, pratica o amor de Deus. Um exemplo.
Quando alguém tem esse amor, quando alguém ama desta forma que Deus nos ensina, quando olha-se para o inimigo, consegue ver o inimigo uma condição de desgraça, uma pessoa que é desprovida da graça divina, que não tem Deus, que não consegue ver a realidade plena da vida. E quando vê o inimigo, consegue amá-lo, porque vê no inimigo uma pessoa carente, necessitada do conhecimento, da luz e do amor de Deus. Por isso, é capaz de orar de maneira sincera pelo seu algoz, pelo seu perseguidor, pelas pessoas que injuriam, que maltratam, como o próprio Jesus, o nosso mestre, o nosso Salvador nos ensinou, não só falando sobre estas coisas, mas nos ensinando através da prática, na sua própria existência, na sua vida aqui neste mundo. O amor de Deus é algo maravilhoso, meus irmãos. Há testemunhos na história da igreja que relatam de pessoas que vivenciaram plenamente este amor do Senhor e amaram seus inimigos a tal ponto de não sentir ódio por eles, a tal ponto de verdadeiramente desejarem o bem para aqueles que os maltratavam. Nós observamos isso e tivemos o privilégio de estarmos ouvindo sobre essa mensagem, onde vimos ali a vida de Jim Liotte, narrada pelo diácono Vitor de Laurentiis, onde foi assassinado por um índio da tribo Auca, ali na Amazônia Equatorial, e passado algum tempo, a sua esposa identificou o assassino do seu próprio esposo, do seu marido, mas aprove a Deus resgatá-lo das trevas, resgatá-lo da perdição, e esse assassino agora se converte a Jesus Cristo. E a esposa de Jim Liotte não tem ressentimento algum, não tem medo algum em fazer a vontade de Deus. Quando nós ouvimos essa história, nós nos admiramos e muitas pessoas até não aceitam, mas é a realidade na vida daquele que tem o amor da parte de Deus. O que esta mulher fez? Aquele índio, outrora assassino, agora um servo do Senhor, tornou-se um líder espiritual daquela tribo. E foi ele quem batizou a filha da pessoa que ele havia assassinado, Jim Liotte. Será que quando nós falamos que amamos o próximo, que nós amamos a Deus, que nós amamos sua palavra, que amamos as coisas do Senhor, verdadeiramente estamos vivendo este amor? Esta mulher, esposa de Jim Liotte, a sua filha, viveram o amor de Deus, o amor genuíno, um amor verdadeiro, um amor que não se compra, um amor que não se fabrica, mas é um amor que vem do céu, que vem do alto. Por isso que esta é uma virtude que somente Deus pode nos dar, o amor do Senhor. Vamos ler mais uma vez o Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Meus irmãos, este Salmo de número 1, ele trata da verdadeira felicidade. Nesta vida nós vemos que os ímpios, eles também gozam de alguns períodos de felicidade. E nós, pela misericórdia do Senhor, os justos, muitas vezes passamos por dificuldades terríveis, por provações que nos assolam, por problemas que nos machucam, que nos fazem sofrer. Mas o Salmo, ele é enfático. Ele fala que existe um caminho, ainda neste mundo, mas que não termina aqui, que é o caminho dos justos, e que é o caminho da verdadeira felicidade. Mesmo com dor, no sofrimento, na angústia, na assolação, nós ainda temos a verdadeira felicidade em nós. Porque o nosso caminho não se restringe ao plano desta terra, deste mundo. O nosso caminho é para o alto, é para cima, é para a morada eterna, onde habita o Deus de Israel. Lá é o final da nossa jornada, lá é o final do nosso caminho. Por isso, tragamos à memória aquilo que nos traz esperança, que é a palavra de Deus. Não tragamos à nossa mente aquilo que nos machuca, aquilo que nos faz sofrer, ou que tenta nos desvirtuar. Mas tragamos à memória e vivamos as virtudes de Deus. Este é o propósito da palavra do Senhor. Porque no caminho do justo encontra-se a obediência, a graça, a firmeza, a retidão, a frutificação e, por fim, um prêmio. No caminho do ímpio é diferente. Encontra-se a desobediência, a desgraça, a fraqueza, a tortuosidade, a superficialidade, a esterilidade e, por fim, o castigo. O obediente está conformado com a autoridade divina e por isso obedece a Deus. O ímpio não. O ímpio começa a sua trajetória pela desobediência, que implica em imprudência. A primeira parte do Salmo mostra a marcha de todos até a felicidade. E a segunda parte, o resultado, será como a árvore plantada junto à corrente d'água, onde a substância, onde a felicidade não se dilui, mas permanece, jorrando como um rio, como fonte de água viva. E esta água traz o necessário para que a árvore cresça, para que eu e você nos fortaleçamos em Deus, na sua palavra, e demos frutos. Esta é a verdadeira operação da graça divina. É necessário, meus irmãos, abrirmos a porta dos nossos corações para as virtudes de Deus. Abrirmos nossa mente, nosso entendimento, a nossa razão, e verificarmos que Deus não nos mostra uma realidade limitada, mas Ele não nos poupa de vermos tudo às claras. Nós observamos e podemos verificar diante de nossas vistas os sinais acontecendo, as profecias sendo cumpridas, a palavra de Deus se cumprindo à risca, conforme Ele tem nos ensinado. E a palavra de Deus para nós hoje é essa: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nos momentos das dificuldades, das lutas, nos lembremos que nós temos um Deus, que a sua palavra é real, é verdadeira, que o céu não é uma utopia e muito menos o inferno. Ele nos alerta, ele nos mostra e nos põe este caminho estreito, onde
Muitos preferem o caminho largo. O caminho do Senhor, embora estreito, é o caminho da felicidade plena, a felicidade eterna diante de nosso Deus. Que maravilha, que coisa tremenda. Aleluia. Louvado seja o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Meus irmãos, a obediência do homem ao divino é regada pela fé, que traz a fertilidade espiritual também neste mundo terreno. Mas isso é para o homem humilde, não para o soberbo. Onde não há verdade, não há justiça. Somente Cristo é verdade, o caminho e a vida. Os justos creem e vivem isso. Os ímpios não. O caminho do ímpio é uma descida, porque está coberto de cegueira, cego pela soberba, cego pela arrogância, pela desobediência, pela rebeldia. O caminho do justo é uma subida, pois consegue viver na verdade e ver a realidade em sua plenitude. O Salmo ensina que na vida espiritual, ou se está subindo, ou se está descendo. Os Salmos nos dão notícias da verdade espiritual, nos mostrando o caminho a seguir e dos caminhos que devemos nos desviar. Os Salmos devem ser gravados na memória, na minha e na sua mente, no meu e no seu coração, permanentemente e de maneira voluntária. Nós devemos trazer ao presente a palavra de Deus, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, os livramentos, a providência, a misericórdia, o seu amor. Pois lembramos das coisas que amamos mais facilmente e não daquela que não gostamos. Ao passo que o ímpio prefere lembrar-se de pecados, de coisas terríveis, porque é isso que eles amam. Eu e você temos que meditar na lei do Senhor. Meditemos nas coisas do Senhor e na sua palavra, que nos diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Continuemos trilhando o que o Salmo nos ensina, o caminho da verdadeira felicidade, para a glória do nosso Deus. E que Ele nos abençoe, nos guarde e nos proteja. E a Ele seja todo louvor, toda honra, toda glória, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.